tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre mais uma forma de pagamento indireto, que é a novação. Bem, o que é a novação? Novação é uma forma de pagamento indireto em que uma obrigação anterior é substituída por uma obrigação nova. Como assim, professor? Isso não é tipo uma dação em pagamento? Não, na dação em pagamento substitui o objeto da prestação por outro. Na novação, a obrigação é substituída por uma obrigação nova. Então, daí o nome novação, uma nova obrigação. Então, qual que é o principal efeito de uma novação? É extinguir a dívida primitiva com todos os acessórios e garantias. Então, peraí, vamos dar um exemplo, fica mais fácil. Eu tenho uma dívida com o banco, então aquela dívida está rolando, não pago juros, tem multa, tem não sei o que lá, correção monetária, então aquela dívida de 100 virou 500. Para mim está impagável. Daí eu chego no banco e falo assim, vamos fazer um acordo, banco? Para não, pô, 500 está muito. Que tal se eu pagar 350 em 7 parcelas de 50? Daí o banco fala assim, não, perfeito, vamos assinar um novo contrato? Esse novo contrato pactua uma nova obrigação. O nome disso é inovação. Então, quando existe uma renegociação de um contrato, todo mundo já ouviu falar disso, e está acontecendo uma novação, é uma nova obrigação. A novação é um modo instintivo não satisfatório, porque o credor não recebe a dívida. E o credor também, mas o credor, ao mesmo tempo que não recebe a dívida, o devedor também não deixa de pagar o que deve. Ele vai pagar por meio de uma nova obrigação. Por isso, a novação. A novação, então, ela mata a obrigação anterior e faz uma obrigação nova. Essa é a novação. A novação, então, é uma forma de pagamento indireto. O artigo 364 do Código Civil explica o que é a novação. Então, vamos lá. A novação, ela vai extinguir os acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrário. Então, sempre que não houver estipulação, você pode prever em sentido contrário. Não vai aproveitar, contudo, ao credor ressalvar o penhor, hipoteca, anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte da novação. Então, explicando o artigo 364. Primeiro é que o artigo 364 coloca que, se houver uma estipulação em sentido contrário, existe uma novação parcial. Então, a novação total, que é a regra geral, você tem a extinção dos acessórios e garantias da dívida. Beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte fala da questão do credor ressalvar penhor, hipoteca, anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte da novação. Digamos que eu tenho uma obrigação no qual eu tenho como garantia um bem, um imóvel em hipoteca que não é meu, é do meu pai. Ou seja, meu pai deixou a casa dele para garantir a minha dívida. Eu vou lá no banco e faço uma novação. Se o meu pai não assinar essa novação, essa hipoteca morreu. Ela não vai ser carregada para junto da nova obrigação. Essa que é a ideia do artigo 364. A novação, então, não produz uma satisfação imediata do crédito, porque você extingue a obrigação anterior e faz uma nova. Então o credor tem expectativa de receber, porque afinal de contas houve uma repactuação, houve uma nova obrigação para extinguir a anterior e criação de nova. Então a novação é um novo negócio jurídico que envolve mais de um ato volitivo. E por essa razão, trata-se de outra forma de pagamento indireto. Eu pago, eu vou pagar, eu estabeleço um pagamento, mas não é o pagamento da obrigação original. Essa que é digamos assim, a característica que identifica a novação dentre todas as formas de pagamentos indiretos. Certo? O artigo 361 diz que se não houver ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. É a ideia de que você precisa ter os elementos essenciais de uma novação porque a novação se configure. Então, quais são esses elementos essenciais de uma novação? Primeiro, a existência de uma obrigação anterior e válida, chamada obligatio novanda. A anterior tem que ser válida e lícita, porque se você tem uma obrigação que não é válida ou não é lícita, então a sua obrigação não pode ser novada. Você não pode salvar algo que já estava viciado. Outro requisito essencial é a existência de uma nova obrigação, também válida, também lícita. Em latim, aliquid novi. Então, você tem que ter uma nova obrigação também válida e lícita. Ah, mas eu tenho uma obrigação antiga que era lícita e eu quero fazer uma obrigação ilícita novada. Não, não pode. É tudo válido e tudo lícito, tanto a anterior quanto a nova. E, por fim, a intenção de inovar, o chamado animus novandi. Ambas as partes, tanto credor e devedor, têm que ter em mente que a obrigação anterior está sendo extinta e se cria uma nova obrigação nova por meio da novação. Por isso que se você faz uma segunda obrigação sem manifestar de forma expressa ou tácita, mas de qualquer forma inequívoca, o ânimo de novar, o animus novandi, você não tem novação. E a segunda obrigação somente vai confirmar a primeira. É o que está no artigo 361 do Código Civil.
A Mariana Diniz, ela tem um trecho que eu trago para vocês no slide 443, que fala justamente que a doutrina não fornece nenhum critério seguro que possibilite a gente identificar o animus novandi. Esse é um problema. Então a intenção de inovar vai ter que ser investigada em cada caso, atendendo às suas peculiaridades. Porém, de modo geral, vai ter uma possibilidade de afirmar que quando o ânimo de inovar não estiver expresso, ele vai estar presente sempre que houver uma incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação. Então o ideal, assim, na prática contratual, é você colocar que as partes estão concordes, elas concordam em extinguir a obrigação anterior com todos os seus acessórios e garantias e estabelecer uma nova obrigação, rediscutindo com uma nova forma de pagamento, nova prestação e tudo mais, para deixar claro que é uma inovação. Caso contrário, pode haver dúvidas posteriormente sobre a existência ou não de inovação. A gente cai numa questão interpretativa, inclusive de acordo com o caso concreto. Então, existem exemplos, né? Como é que vai se dar, então, como é que vai se provar o animus novandi? É difícil. Como a Mariana Diniz, vai ter que ser analisado no caso a caso. Então tem até um exemplo que eu trago para vocês também, que é o exemplo do cheque que é usado para pagar duplicata. Pô, professor, mas esse exemplo você não tinha deixado lá como dação por causa do pagamento? Sim, pode ser uma dação por causa do pagamento. Aqui vai ser como inovação. Então como é que vai funcionar? O cheque usado para pagar uma duplicata. O cheque é um título de crédito, a duplicata é outro título de crédito. Então, se o credor e o devedor celebram um instrumento na qual eles concordam com a substituição da duplicata pelo cheque, vão falar assim, ó, a duplicata está extinta, a gente vai desconsiderar a duplicata, agora o que vale é o cheque. Então você tem uma inovação expressa. Agora, o credor pode aceitar o cheque e devolver a duplicata. Se você devolve a duplicata com o título de crédito para o devedor, quer dizer que o devedor não vai descontar o próprio duplicata. Então, nesse contexto, você tem uma inovação tácita. Agora, se o credor aceita o cheque e não devolve a duplicata, então você tem uma dação por causa de pagamento, aquilo que a gente tratou na outra aula. Certo? Bem, pelo artigo 367, se demonstra o quê? Que salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas. Professor, quer dizer que a obrigação extinta quer dizer que uma obrigação natural não pode ser novada. Exatamente, pequeno gafanhoto. Uma obrigação natural não pode ser novada. Por quê? Porque não existe mais Haftung. Não sei se vocês já lembram disso, porque já faz tempo, né? Tempos imemoriais que a gente falou do assunto, já faz 2 meses. Enfim, então, a obrigação extinta não pode ser renovada. Obrigação nula também não pode ser renovada. Quais são os casos de nulidade de obrigação? Lembra da escada pontiana? Plano de existência, validade, eficácia? No plano da validade vocês têm as situações das obrigações nulas. O que seriam as obrigações nulas? São aquelas que não seguem a forma prescrita em lei, ou o objeto é ilícito, é inválido, é indeterminável, ou aquele em que a parte, o agente, é absolutamente incapaz. Então, sem representação. Então, nessas situações, a obrigação é nula, não dá para ser novada. Poxa, mas seria um jeito de salvar a obrigação, né? Porque eu coloquei um moleque de 12 anos para assinar uma obrigação dizendo que ele vai matar alguém. Então, não só ele é absolutamente incapaz, quanto o objeto é ilícito. Daí eu faço uma novação daquela obrigação e mudo tudo. Pode? Não pode. Por quê? A obrigação anterior era ilícita. É isso que está dizendo o artigo 367. Já no caso de um negócio jurídico anulável, quais são os casos de negócio jurídico anulável? Quando é celebrado por agente relativamente incapaz e quando ele tem algum vício de vontade. Nesses casos existe a possibilidade de convalidação. Por quê? Pelo princípio da conservação negocial. É por isso que o artigo 367 diz que as obrigações simplesmente anuláveis podem ser objeto de inovação. Você pode salvar aquele vício de vontade, ou seja, salvar aquela obrigação que estava viciada por um vício de vontade para que se cumpra aquela obrigação. Tá, e se a novação for nula? Então, eu tenho uma obrigação lícita, válida, tudo bonitinho, e daí a nova obrigação, ou seja, a novação que é feita, vai ser nula. Nesse caso, o artigo 182 do Código Civil, lá da parte geral, já explica o que fazer. Anulado o negócio jurídico, restituir-se as partes do Estado que antes deles se achavam. Não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com equivalente. Então a novação é nula, a novação vai ser considerada inválida e a obrigação antiga vai prevalecer. Da mesma forma, se a novação anulável for anulada. Então pode acontecer de uma obrigação não ser necessariamente só nula, ela pode ser anulável. E se declarada, se reconhecida a anulação aí, for declarada a anulação dessa obrigação, da mesma forma se retorna à obrigação antiga pré-novação. Então, quando que vai acontecer a novação? O artigo 360 do Código Civil traz os casos em que se dá a novação. São 3 casos, 3 incisos. A gente vai ver cada um deles. Então, até para a gente já sair da parte do artigo 360 e
chegar na classificação, porque por meio da classificação a gente analisa os incisos do artigo 360. Então, classificando a novação. A novação pode ser objetiva ou real, como o próprio nome diz, a gente fala de objetivo no direito civil, a gente está tratando de objeto. Não tem nem mistério para isso. Se a novação também pode ser subjetiva, sendo assim, pode ser subjetiva ativa ou passiva, seria substituição de credor ou devedor, e a novação mista ou complexa, em que se substitui a passiva, ativa ou a objetiva e tudo mais. Então, a gente vai analisar agora cada um com base nos incisos 360. Então, o artigo 360, inciso 1º, diz que acontece a novação quando o devedor contrai com o credor uma nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Então, acontece uma novação objetiva ou real. Eu substituo uma dívida anterior por uma nova dívida. Credor e devedor são os mesmos. Então o devedor chega para o credor e fala, ó, vamos repactuar isso? Vamos fazer uma nova obrigação? Isso é uma novação objetiva, porque as partes permanecem as mesmas, mas o objeto da prestação muda, o objeto da obrigação. Orlando Gomes, ele diz que para ocorrer essa novação objetivo real, tem que ocorrer mudança no objeto principal da obrigação, a prestação pode ser outra, pode ser em sua natureza também, a obrigação pura se torna condicional, ou o contrário. Pode ser na causa jurídica também, a fonte da obrigação muda. Então, quando a gente fala de nova dívida para extinguir e substituir a anterior, a gente pode estar tratando de várias acepções aí dentro do objeto da obrigação. É importante lembrar também que a novação objetiva não é a mesma coisa que dação em pagamento. Professor, mas não é parecido? Naquele exemplo que eu troquei a vaquinha pelo boizinho, não dá na mesma? Não é uma dação em pagamento, né? Sim, é. Mas não é uma novação objetiva? Não, por quê? A novação objetiva é uma forma de pagamento indireto. Você substitui a dívida e gera a extinção dos acessórios. Então, eu estou substituindo a vaquinha pelo boizinho, eu estou, mas toda a dívida envolvendo a vaquinha está sendo extinta. Juros, correção monetária, perdas e danos, qualquer coisa. Não existe mais nada. Agora o que existe é uma nova obrigação com uma nova prestação, que agora é o boizinho. Já na dação em pagamento não existe extinção dos acessórios. Eu falo que eu vou pagar o boizinho no lugar da vaquinha, mas o boizinho vai representar algo que abarque toda a correção monetária, juros e tudo mais que está representado naquela vaquinha que não foi paga, ok? Na prática, às vezes pode ficar muito parecido, mas a gente tem que analisar contextualmente. Segundo caso, quando que se dá novação? Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Então, na novação subjetiva passiva, eu substituo o devedor. Eu troco o devedor por um novo devedor. Extingo aquela obrigação anterior, que constava o devedor A, e crio uma obrigação com o mesmo objeto, com o mesmo credor, mas com o devedor B. Ok? Essa situação da novação subjetiva passiva. O artigo 362 do Código Civil, ele subclassifica a novação subjetiva passiva. De que forma? O artigo 362 diz que a novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Então, o devedor anterior não necessariamente precisa concordar com a sua substituição. O devedor pode ser avisado um belo dia e falar assim, ó, seguinte, você não é mais devedor de sua obrigação não, tá? Tchau. Agora é um novo devedor. Ok? Então, você tem duas classificações da novação subjetiva passiva. Quais são elas? A novação subjetiva passiva por expromissão, no qual não há consentimento do devedor original. O instrumento de novação vai ser assinado só pelo credor e pelo novo devedor. O outro devedor não vai nem assinar esse instrumento. É fácil de lembrar. Expromissão por quê? Expromissão, pensa em expulsão. Você está expulsando o devedor. Ele não está nem sendo perguntado se ele quer ou não. Vai querer pagar? Não quer? Não vai ao caso. Ó, tá fora. Expromissão, expulsão. E a outra situação é a novação subjetiva passiva por delegação. Nesse caso, existe o consentimento do devedor original. Por que delegação? Pensa que é como se você estivesse delegando a dívida para outra pessoa. Eu, devedor, estou passando a minha dívida para fulano. Daí a delegação. O devedor original consente na novação subjetiva passiva por delegação. Um instrumento de inovação na situação vai ser assinado pelo credor, novo devedor e o devedor original. E o terceiro e último caso diz o seguinte: quando, por virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Então, na inovação subjetiva ativa, a gente substitui o credor. O credor sai, tá quites, o devedor não tem que pagar mais nada para o credor original, mas agora ele tem que pagar para um novo credor. Qual seria o requisito
da novação? Bem, o consentimento do devedor perante o novo credor. Então o devedor tem que concordar, agora eu estou devendo para fulano e não para cicrano. O consentimento do antigo credor que renuncia ao crédito, porque afinal de contas o antigo credor fala assim, eu não vou receber, agora quem vai receber é o novo credor. E a anuência do novo credor, que aceita a promessa do devedor. Então o novo credor também fala assim, agora quem vai receber sou eu. Então você vai ter esse instrumento contratual pelo qual o credor sai, entra um novo credor e todo mundo concorda com isso. Ah, mas então não tem uma novação subjetiva ativa por expromissão? Não, você não expulsa o credor. Você expulsa o devedor, que é a expromissão, no caso, novação subjetiva passiva. Na ativa não tem expromissão. A novação subjetiva ativa é diferente de subrogação, porque agora a gente começa a confundir os conceitos. Na subrogação ativa não existe uma substituição de credor? Sim, mas a novação subjetiva ativa é diferente. O pagamento com subrogação tem apenas uma alteração de estrutura obrigacional. Surge um novo credor, existe um novo accipiens, no caso. Enquanto que na novação subjetiva ativa, você desfaz todos os acessórios garantidos da obrigação anterior e surge uma nova obrigação. A questão toda é pensar que num pagamento com subrogação, a obrigação é a mesma. Eu só tirei um credor e coloquei outro. Enquanto que, no caso da novação subjetiva ativa, a obrigação não é a mesma, é uma nova obrigação. Só que eu tirei um credor e coloquei outro e surgiu uma nova obrigação. Essa é a lógica da diferença entre uma coisa e outra. Pelo artigo 363, que trata de inovação subjetiva passiva, a gente vê que se o devedor novo for insolvente, o credor que o aceitou não tem ação regressiva contra o primeiro, a menos que tenha havido a substituição por má-fé. Digamos que eu tinha uma dívida com o credor, e daí eu faço uma novação e coloco fulano como um novo devedor. E o credor, enfim, não sabia, ou sabia, como é que funciona, que o novo devedor é insolvente. Então, a princípio, o novo credor ele não tem como ir atrás do meu patrimônio, a menos que eu tenha enganado esse credor dizendo que o novo devedor tinha patrimônio. Eu chego com o cara e falo assim, não, eu tô chegando de helicóptero com ele, o cara é muito cheio da nota, o cara é cheio da grana, tudo mais. Só que eu enganei o cara. Na verdade, aquele cara era insolvente. Então, nessa situação, como tem má fé, obviamente que o credor vai ter direito de ação regressiva contra mim, que usou de enganosidade para fazer com que ele aceitasse a novação subjetiva passiva. Ok? Por que não tem direito de regresso? Porque a obrigação anterior foi extinta. Mais um caso para vocês entenderem a situação da novação. A novação é uma nova obrigação. Então, como foi extinta a obrigação e não houve substituição de devedor com má fé, pela situação aí que eu descrevi no 363, daí esse credor vai ter que, infelizmente, ele vai se ferrar. Ele vai ficar com um devedor que é insolvente. Agora, se eu usei de má fé para substituir o polo passivo, aí o credor vai ter direito de regresso. Pelo 366 vai trazer o principal efeito da inovação, que é a extinção dos acessórios da dívida, a menos que haja estipulação em sentido contrário. O que diz o artigo 366? Que importa a exoneração do fiador a inovação feita sem seu consenso com o devedor principal. Então, se o fiador da obrigação anterior não participa da inovação, ele está fora, ele está exonerado da fiança. Ele está finalmente livre desse peso. Por quê? Porque ele não foi chamado para assinar e celebrar esse instrumento de inovação. Se a novação implica a extinção da dívida anterior e a criação de uma nova, se o fiador era da dívida anterior e não foi chamado para celebrar a novação da dívida nova, ele consequentemente está fora da dívida anterior. Seguindo com relação aos acessórios da dívida e como eles são afetados pela novação, o 364 a gente já tratou lá no começo dessa aula, e na situação, aquele credor que tenha o penhor, hipoteca anticrese, a menos que o terceiro que tenha dado esses bens em penhor, hipoteca anticrese participe da novação, essa novação vai extinguir essas garantias. A gente já falou isso antes, alguns minutos atrás, não vou repetir agora, né? Pelo artigo 365, vai tratar dos efeitos da novação sobre os devedores solidários. Qual que é a situação? Você tem 5 devedores solidários, por exemplo, e só um celebra uma novação com o credor. Nesse sentido, a solidariedade vai acabar. Só os bens do devedor que celebrou novação é que passam a responder pela dívida, porque o animus novandi é pessoal. Ah, mas os outros devedores estão exonerados, eles não têm mais nada a ver. É como se eles não participassem mais daquela dívida, eles não são mais parte daquilo tudo, certo? Essa é a regra trazida pelo artigo 365. E por fim, para fechar nossa aula de hoje, eu trago aqui a súmula do STJ número 286. Essa súmula fala que renegociação de contrato bancário ou confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades de contratos anteriores. Tá, peraí. Quando ele fala de renegociação de contrato bancário e confissão de dívida, isso daí são nomes menos técnicos para novação.
Então, toda vez que você vê confissão de dívida, a chance de existir uma inovação ali é muito grande, que eu confesso uma dívida anterior e estou fazendo um pacote diferente para poder pagar aquela dívida, ok? Então, pelo STJ, ele tem esse precedente determinando que, havendo uma renegociação de contrato bancário ou confissão de dívida, eu posso sim rediscutir ilegalidades dos contratos anteriores, algum problema no contrato anterior. É uma exceção da regra que a inovação impede discussão da obrigação anterior válida. Então, se existe uma obrigação anterior e eu quero discutir aquilo, mas teve uma inovação depois, normalmente eu não posso fazer isso, a menos que se trate de um contrato bancário. Daí, por uma proteção ao consumidor, o STJ tem essa súmula que tem aplicabilidade hoje em dia. Certo, gente? Com isso, a gente encerra a nossa aula sobre inovação e a próxima aula vai ser sobre compensação, que é outra forma de pagamento indireto. Certo? Tendo alguma dúvida, por favor, pergunta no Google Classroom. Vamos conversando. Eu estou vendo que tem pouca gente interagindo. Daí chega nas vésperas da prova, vai todo mundo querer assistir vídeo, tirar dúvida, e ainda não tem professor suficiente para tirar tanta dúvida assim. Então, até a próxima e boa tarde.